Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 9 de abril de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo aqui com a gente a sessão extraordinária dessa quarta-feira no Tribunal Superior Eleitoral. A pauta de hoje tem 7 processos previstos. Você acompanha em instantes e direto do plenário discussões sobre inelegibilidade, registro de candidatura e também propaganda eleitoral irregular. Bom, eu começo pelo processo que tem origem em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os detalhes aqui no telão para que você acompanhe junto com a gente, processo que vai definir a situação do ex-vereador Pablo Melo. Ele é filho do prefeito reeleito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, e é esse parentesco que motiva o debate sobre inelegibilidade hoje. Bom, o TRE gaúcho barrou a candidatura de Pablo Melo na eleição do ano passado e o ex-vereador recorreu ao TSE. Processo que tem como relator no tribunal o ministro André Mendonça. E eu lembro também que o julgamento vai ser retomado com a apresentação do voto vista do ministro Floriano de Azevedo Marques. Bom, a gente segue com a pauta de Araruama, no Rio de Janeiro. O processo que chega ao TSE envolve registro de candidatura referente às eleições também do ano passado, eleição 2024. É uma ação proposta pelo vereador Diego Fernandes da Silva, que é mais conhecido como Diego de Ciraldo. Os detalhes também aí na sua tela para você acompanhar aí juntinho da gente. E o relator, nesse caso, é o ministro Floriano de Azevedo Marques. A gente tem mais informações aqui para você. É um pedido, no fim das contas, de reconsideração que busca revogar a liminar concedida pelo relator do caso, no TSE, ministro Floriano de Azevedo Marques, que suspendeu uma decisão do TRE do Rio de Janeiro, que havia determinado a contabilização de 709 votos dados à candidata Damiana Sidneia Vieira, que é do Partido Novo, para a legenda dela, para o Partido Novo, para efeito de definição aí do quociente partidário. É um processo que, entre outras coisas, discute aí a retotalização de votos para o cargo de vereador em Araruama, no Rio de Janeiro. Bom, a gente muda de assunto mais uma vez para falar agora de propaganda eleitoral irregular. É o item 3 da pauta dessa manhã, que é um recurso de Brasília Aparecida Neves Farias contra a decisão que a condenou por veicular propaganda em redes sociais que não foram informadas à Justiça Eleitoral. E como consequência disso, ela foi multada em R$ 5.000. A origem desse processo é Amambaí, no Mato Grosso do Sul, e a eleição em questão é a do ano passado, eleição 2024. Relator, ministro André Mendonça. Esse foi o item 3 da pauta dessa manhã, portanto, o quarto item e também os 3 itens seguintes, ou seja, os processos 4, 5, 6 e 7 da pauta de hoje, tem origem em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Detalhes aí para você também na tela. São recursos de Flávio Henrique de Oliveira, ou dele e de Jaime Calado Pereira dos Santos, contestando decisões em que eles foram condenados por propaganda eleitoral irregular. Também são processos relatados pelo ministro André Mendonça. Bom, eu lembro que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa em instantes. Enquanto isso, veja as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão que cassou o mandato do prefeito e do vice-prefeito de Tucuruí, no Pará. Alexandre Siqueira e Jairo Holanda são investigados por irregularidades eleitorais. A reportagem é da Evne Araújo.
Eleitos prefeito e vice-prefeito de Tucuruí, no Pará, nas eleições de 2020, Alexandre Siqueira e Jairo Holanda, ambos do MDB, são acusados de compra de votos, abuso do poder econômico e gasto ilícito de recursos. No pleito de 2024, Alexandre Siqueira foi reeleito à prefeitura do município. O julgamento do recurso que pedia a reversão da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de cassar o mandato da dupla foi retomado com o voto do ministro Nunes Marques, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. É interessante que o tribunal tenha aceito, a depender da gravidade do caso, conhecer dos recursos. Então, eu pedi vista desse processo para analisar isso. Só que no caso concreto, a relatora deixa bem clara que esse acordo não é terminativo e que a matéria não é criminal eleitoral. Então, diante dessas circunstâncias, eu acompanho integralmente o voto da relatora. O ministro Ramos Tavares considerou que os ilícitos eleitorais foram comprovados no processo. Entendo também que a distribuição indiscriminada de combustíveis a diversos eleitores de forma gratuita a 3 dias das eleições, mediante contrato assinado pelo candidato a prefeito, configura, sim, pedido de voto caracterizando ilícito de captação ilícita de sufrágio. Da mesma forma, o uso desproporcional e excessivo de recursos patrimoniais destinados a essa prática, que é ilícita, configura de maneira, ao meu ver, inequívoca o abuso de poder econômico. Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Tucuruí. Determinou a comunicação ao TRE do Pará deste acórdão para fins de imediata execução, independente da publicação do acórdão, afastando-se os recorrentes do cargo de prefeito e vice-prefeito, com os trâmites para a realização de eleições suplementares, tudo nos termos do voto da ministra relatora. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral também negou o recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que aplicou uma multa de R$ 53 mil ao Instituto Datatrends. Nas eleições de 2024, o Instituto divulgou um levantamento com informações incompletas sobre as eleições em Ibimirim. As informações com o Rossini Gomes. O ministro Ramos Tavares manteve o entendimento do TRE de Pernambuco pela aplicação da multa por considerar a pesquisa irregular. Segundo a Corte Regional, a empresa não informou o quantitativo de eleitores entrevistados distribuídos por bairros ou setores. Para o ministro, o levantamento desrespeitou a resolução do TSE que reforça o direito à informação, tanto para os eleitores quanto para os partidos políticos. A decisão foi unânime. Outra decisão do plenário. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o recurso que tentava reverter a perda do mandato do deputado federal Marcelo de Lima Fernandes, de São Paulo. Os detalhes novamente com a Evne Araújo. O político foi punido por desfiliação sem justa causa do Partido Solidariedade, sigla pela qual foi eleito em 2022. Marcelo de Lima Fernandes deixou o partido para se filiar ao PSB. Ao votar para manter a perda do mandato, o relator, ministro Ramos Tavares, justificou que o ex-deputado comunicou a desfiliação no mesmo dia da incorporação ao outro partido, mas a comunicação à Justiça Eleitoral foi feita tardiamente. O artigo 4º da resolução do TSE 22.610 de 2013 determina que o partido em que esteja inscrito o mandatário que se desfiliou deve sim compor ação de decretação de perda do cargo eletivo por desfiliação sem justa causa, nessa hipótese por haver interesse direto na demanda, uma vez que a improcedência dos pedidos resultará na imediata manutenção do parlamentar em seus quadros. E essa situação, porém, não ocorre no presente caso. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, mais de 29 milhões e meio de eleitoras e eleitores já têm a biometria coletada em São Paulo, o que corresponde a 86% do total de votantes no estado. Uma parceria com outros órgãos possibilitou ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado o acesso a novas biometrias. E o Rossini Gomes volta com mais informações para a gente. A coleta biométrica é feita durante o atendimento presencial de quem vai tirar o título pela primeira vez ou precisa revisar dados ou transferir o domicílio, mas não tem a biometria inserida no sistema eletrônico de votação.
Desde a reabertura do cadastro eleitoral em novembro do ano passado, a Justiça Eleitoral Paulista já fez mais de 430 mil atendimentos, sendo mais de 100 mil deles para a emissão do primeiro título. O TRE de São Paulo também teve acesso aos dados biométricos de cerca de 2,5 milhões de votantes, por meio de uma parceria da Justiça Eleitoral com órgãos de identificação. Quem ainda precisa cadastrar a biometria nos cartórios e demais postos do TRE paulista deve agendar pela internet antes de ir a uma das unidades. Eu lembro que a sessão do Tribunal Superior Eleitoral começa em instantes. É a sessão extraordinária dessa quarta de manhã. Enquanto isso, a gente segue com as notícias mais recentes da Justiça Eleitoral. O TSE decidiu manter no cargo a prefeita de Aquidabam, em Sergipe, eleita no ano passado, eleição 2024. A reportagem dessa vez é da Carolina Chaves. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisaram o recurso da prefeita eleita de Aquidabam, município de Sergipe, Ana Helena Carvalho Fontes. A prefeita foi adotada aos 2 meses de vida pelos avós, considerada filha socioafetiva e, dessa forma, irmã da tia, casada com o prefeito anterior. Para o Tribunal Regional, ela é parente de 2º grau do ex-prefeito e, por isso, inelegível por parentesco, o que é proibido pela Constituição. O artigo 14 da Constituição Federal prevê que são inelegíveis o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. A ministra Isabel Galotti entendeu que a adoção foi mera formalidade para os avós custearem as despesas da neta. E isso não significa que tivessem atuados como pais da prefeita. Foi considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o vínculo socioafetivo é caracterizado quando há uma exteriorização dessa qualidade para a sociedade. Dessa forma, a prefeita vai permanecer no cargo. A decisão foi unânime. O Tribunal Superior Eleitoral também cassou o registro de candidatura do prefeito eleito da cidade de Mongaguá, em São Paulo. Paulo Wiazowski, filho do PP, teve a candidatura indeferida por ato de improbidade administrativa. E a Amanda Mustafa tem as informações. O caso foi julgado na sessão do TSE desta terça-feira. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, o ministro André Mendonça, e mudou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Paulista. Bom, a gente interrompe a reportagem para ir direto ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar mais uma sessão ao vivo. Podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Tribunal Superior Eleitoral, quarta-feira, 9 de abril de 2025. Cumprimento os senhores integrantes deste Tribunal Superior, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, que hoje participa por videoconferência. Cumprimento o senhor ministro André Mendonça, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti. Cumprimento o ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares. Cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogadas e advogados, senhores servidores, todos que nos acompanham. Hoje não haverá sessão administrativa, então eu já dou início à sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira, solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 8 de abril de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h16 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 9 processos e a sessão foi encerrada às 19h27. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada.
senhores e senhora ministra, senhores advogados, eu estou comunicando o adiamento do item 2 da pauta, que é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-130-21, procedente de Porto Alegre, será reagendado para a pauta da terça-feira subsequente à próxima semana. E apregou para julgamento o mandado de segurança número 0678-87, procedente de Araruama, Rio de Janeiro, relatada pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, impetrante agravado Diego Fernandes da Silva, autoridade apontada como coautora é a desembargadora eleitoral Cátia Valverde Junqueira, impetrado, portanto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, sendo litisconsortes e agravantes Wagner Domingues de Macedo e Partido Novo Municipal. Este mandado de segurança foi impetrado contra ato apontado da desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, reconsiderando decisão que tinha homologado o pedido de desistência formulado por candidata a vereadora nas eleições de 2024, foi determinado que os votos que lhe foram conferidos fossem computados à legenda partidária e considerados na definição do quociente partidário. Como haverá sustentação oral do doutor Carlos Eduardo Frazão do Amaral, falando pelo impetrante agravado Diego Fernandes Silva e doutor Daniane Furtado, pelo litisconsorte agravante Wagner Domingues e Partido Novo Municipal, eu indago aos senhores advogados se dispensam a leitura do relatório. Portanto, eu concedo a palavra inicialmente ao doutor Carlos Eduardo Frazão do Amaral, que tem até 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Tem a palavra, doutor. Bom dia, excelentíssima ministra-presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo vice-procurador-geral eleitoral, demais membros da Corte, servidores dessa casa, na pessoa do doutor João Paulo. Peço desculpa pela minha voz, eu estou um pouco gripado. O caso em tela, como já bem mencionado pela ministra eminente presidente, Carmen Lúcia, ele envolve um mandado de segurança contra ato de membro do TRE do Estado do Rio de Janeiro. E nós veiculamos no nosso mandado de segurança, na inicial, alegamos a teratologia da decisão, com respeito devido e merecido sempre à eminente desembargadora Cátia Junqueira, mas vislumbramos ali a ilegalidade e a teratologia da decisão, eminente ministro André Mendonça, materializada no fato de que houve o aproveitamento ilegal dos votos em proveito da agremiação Novo, retotalizando monocraticamente, inaudita altera parte, a revelia do artigo 175, parágrafo 3º do Código Eleitoral. É preciso, porém, para que a gente examine, e aqui a teratologia, ministro André Ramos Tavares, ele se confunde em alguma medida com mérito, né? Em que medida? Né? Nós tivemos o seguinte cenário, a candidata Damiana, ela impetra um mandado de segurança, uma vez que a agremiação dela não encaminha à Justiça Eleitoral o nome dela na ata dos candidatos escolhidos. Ela impetra esse mandado de segurança justamente para postular o registro. Então, realmente, ali ela cria uma lide. Não questionamos isso. Existe essa lide, essa pretensão resistida. Ela alega que tinha o direito líquido e certo a concorrer. Porém, num primeiro momento, é deferida a liminar em favor dela para que ela continue prosseguindo no certame. Em paralelo, está tramitando o registro de candidatura individual. Porém, ao examinar o mérito do mandado de segurança, o juízo de primeiro grau desse primeiro mandado de segurança, ele revoga a liminar concedida, que então autorizava o processamento do registro de candidatura e, na sequência, afirma e faz algumas afirmações muito peremptórias. E isso a gente tomou o cuidado de trazer. Fala o seguinte, olha, há indícios de litigância de má-fé nesse mandado de segurança, porque havia divergências entre atas do Diretório Nacional e o Diretório Municipal, havia uma divergência entre as agremiações e a ata acostada pelo Novo junto à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro era distinta
da ata veiculada naquele mandado de segurança pela Damiana, e que ela supostamente alegava dizer ter sido escolhida em convenção. E isso é mencionado, inclusive, o juiz de primeiro grau encaminha cópia para o Ministério Público, alegando, inclusive, crime do 349. Nesse mandado de segurança há o recurso, o TRE desproveu o recurso, foram opostos embargos, como bem mencionado na liminar proferida pelo ministro Floriano, em que ele se debruça sobre esse contexto fático, e os embargos são rejeitados, apesar de um pedido de desistência dela nesse mandado de segurança. Pois bem, voltando ao registro de candidatura dela. O registro de candidatura da Damiana portanto, depois dessa decisão do mandado de segurança, é extinto, sem resolução de mérito, porque nós estamos aqui diante de uma candidatura inexistente. Eu não estou falando aqui de candidatura sub judice. A candidatura sub judice, como Vossa Excelência sabe muito melhor do que eu, se dá quando eu tenho um registro de candidatura válido, existente e válido. E aí há um indeferimento. E isso autoriza a aplicação de um 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, o 16A da Lei das Eleições, o artigo 20, inciso 3, e o artigo 22 da Resolução 23677, de 2021, dessa Igreja Corte. Porém, aqui não é o caso. Nós estamos numa etapa anterior. E talvez isso é que tenha sido confundido, porque estão dizendo, olha, sempre que há uma desistência no registro e que dessa desistência advier uma possibilidade de mudança da totalização, no recálculo do quociente eleitoral, eu não homologo a desistência. E aí, excelências, não é o caso. Então, essa é a teratologia. Eu estou dando aproveitamento, no caso, para votos dados à candidatura inexistente, a candidato sem registro. E aí, só para dar continuidade ao contexto fático. O juiz extingue, é interposto o recurso eleitoral pela Damiana. A Damiana é desprovida do recurso eleitoral dela, monocraticamente, ela agrava, e esse agravo, ela pede a desistência, depois da eleição. Tá? Mais ou menos, se a minha memória não estiver ruim, no dia 10 de outubro. Pois bem, 2 dias depois, a eminente ministra Cátia Junqueira homologa a desistência. Aí, o Partido Novo e o candidato Wagner, eles entram como terceiro interessados, interpõem o agravo tempestivamente, porém, repito, 2 meses depois, já no dia 10 de dezembro, é dada a eminente desembargadora, ela recebe o agravo regimental como embargos de declaração, e esses embargos de declaração, ela, alegando que não estava dando efeitos infringentes, mas determina a retotalização dos votos. E com isso, o nosso cliente, o candidato Diego, que seria diplomado, ele acaba se vendo prejudicado. Nós, diante disso, repito, uma decisão inaudita altera parte, 2 meses depois. Portanto, nós, diante disso, nós interpusemos o agravo regimental perante aquela Corte Regional Eleitoral e, justamente dada a exiguidade do período, porque nós estávamos na iminência de diplomação, até abrir a oportunidade para a parte contrária, até ouvir o Ministério Público, até ser julgado no plenário, não daria tempo, pereceria o direito do nosso cliente, dada, repito, a teratologia da decisão. Então, nesse caso, repito, nós interpusemos o agravo regimental, porém, como se sabe, não há efeito suspensivo, não havia uma medida processual idônea, eficaz, dotada de efeitos imediatos para sanar a lesividade ao direito líquido e certo do nosso cliente, candidato eleito em Araruama, o cargo de vereador. Portanto, desse modo, nós impetramos, eminente presidente, um mandado de segurança e nós não desconhecemos a excepcionalidade da medida. Nós sabemos que é uma medida excepcional, um mandado de segurança, contrato do presidente. Mas essa é uma medida que peço vênia para pegar um precedente da lavra do ministro Mauro Campbell, em que ele fala expressamente, assim, inexistindo qualquer outra via pela qual possível ao eleito, antes da posse, não é exatamente essa a hipótese, eu reconheço aqui, mas já houve caso do tribunal reconhecer o mandado de segurança contrato monocrático de membro
de tribunal regional. E nesse caso específico, eu continuo aqui, antes da posse, buscar a tutela ao alegado direito líquido e certo, deve-se admitir a impetração de mandado de segurança diretamente perante esse tribunal superior, desde que nos termos seja demonstrada de plano que a decisão judicial padece de teratologia ou manifestamente ilegal, que é a hipótese dos autos. No caso, o objeto do presente mandado de segurança é a decisão monocrática do presidente do TRE de São Paulo. Eu me refiro aqui ao mandado de segurança 060-2042-66-2020. Pois bem, então, aqui nesse caso, nós temos esse componente, repito, o cabimento do mandado de segurança, ele está amalgamado com a análise de mérito. Então, aqui justifica a mitigação dos enunciados 22 e a não aplicação do enunciado 34 desta egrégia corte. E mais, denota um aspecto de venire contra factum próprio da agremiação o fato de que, num primeiro momento, ela fala que a Damiana não é candidata escolhida em convenção. E há razões para isso, que estão no mandado de segurança lá da origem. Falsidade, o histórico criminal dela, extorsão, associação criminosa, contrabando de mercadorias. Pois bem, então a agremiação falou, olha, você não é minha candidata. E aí, quando se verifica que, com os votos dados à Damiana, repito, as datas, no dia 10 de outubro é que ela desiste do agravo regimental, dia 12 a homologação, e 2 meses depois a reconsideração da homologação por parte da eminente desembargadora Cátia. Portanto, aqui há um claro venire, por uma razão muito simples. O partido identifica que, aproveitando os votos a ela atribuídos nas urnas, ele obteria uma vaga. E aí depois ele simplesmente aparece nos autos e diz, veja, ela sim é minha candidata, agora eu quero que aproveite os votos. Portanto, há aqui um claro venire contra factum próprio da agremiação, porque lá atrás há e-mails entre os diretórios nacional e municipal em que eles peremptoriamente não querem a candidatura dela, e repito, houve a juntada de 2 atas, uma por parte dela e outra do Partido Novo, houve indícios de litigância temerária e de má-fé, não sou eu que estou dizendo, está na decisão judicial, né, que ela, inclusive, desiste depois, a Justiça Eleitoral, portanto, ela não homologa, desproveu os embargos de declaração. Portanto, a gente tem aqui uma situação muito heterodoxa do ponto de vista jurídico. Nós temos uma ilegalidade manifesta, uma teratologia manifesta. E aí, cabe a essa Justiça Eleitoral 2 posturas. A primeira seria ficar míope a uma situação de ilegalidade flagrante e chapada, como nós temos, ou impedir isso e corrigir a injustiça da decisão. Daqui a pouco nós teremos prefeitos sendo afastados monocraticamente e aí um mandado de segurança, às vezes dada a exiguidade do tempo, e nós mencionamos aqui a exiguidade do tempo, apesar da celeridade da justiça eleitoral, mas essa exiguidade do tempo, às vezes, ela faz com que a lesão ao direito líquido e certo ela ocorra. E nós sabemos que no processo eleitoral, o mandato, o tempo é a viagem só de ida. E, portanto, cada dia fora do mandato de um candidato, repito, eleito legitimamente, que é o caso do nosso cliente, isso não se retorna, é um dano irreparável. Então, agradecendo a Vossa Excelência pela atenção, nós pedimos pela concessão da ordem. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria, doutor Carlos Eduardo Frazão, e convido o doutor Daniane Furtado, que falará pelos litisconsortes agravantes, Wagner Domingues de Macedo e Partido Novo. Tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, excelentíssima senhora ministra Maria Isabel Galotti, excelentíssimos senhores ministros, doutor vice-procurador-geral eleitoral. Como visto, o presente mandado de segurança é impetrado contra a decisão judicial unipessoal da desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral. Parece existir aqui uma evidente supressão de instância. Todavia, é importante trazer o que alega o impetrante na inicial. E diz que Damiana de Oliveira não fora escolhida em convenção e que, portanto, tratar-se-ia de uma candidatura inexistente. Eu tenho em mãos a ata do Diretório Municipal de Araruama,
realizada no dia 23/7/2024, com a deliberação, à unanimidade dos convencionais, da escolha da candidata Damiana. E tenho também, é bem verdade, uma segunda ata, digitalizada, com os mesmos dados da ata original, porém, com a exclusão do nome de Damiana. Portanto, o que se tem aqui são duas atas divergentes, e que divergentes e que, portanto, foi por essa razão impetrado o mandado de segurança. O impetrante diz que a não escolha de Damiana foi decidida no mandado de segurança 0600-194. Com a permissão da Corte, permito-me a leitura de um breve fragmento do que decidido no predito MS. Se há duas versões da ata, e são essas duas versões, duas versões distintas do mesmo documento, não há como ambas serem verdadeiras. Diante da dúvida bastante razoável, outros meios de prova seriam necessários para assegurar qual dos documentos é autêntico. No entanto, conforme já dito, tais meios de prova são incompatíveis com o procedimento de mandado de segurança. Portanto, em nenhum momento no mandado de segurança houve decisão se Damiana foi ou não escolhida em convenção. Havia uma dúvida. E, paralelo a isso, conforme dito da tribuna, até por força de liminar concedida no mandado de segurança, tramitava no juiz eleitoral o RRCI, o Registro Individual de Candidatura de Damiana. E esse registro tramitava de forma normal. Havia publicação de edital, sem impugnação, havia atendimento de diligências para correção de fotografia, havia informações de que a candidata não era inelegível, e esse RRCI tramitava regularmente. E, obviamente, o registro individual de candidatura não se vincula à sorte do mandado de segurança, é um procedimento autônomo. E seria esse RRCI o meio processual adequado para dirimir a dúvida que não foi possível naquele mandado de segurança. No entanto, esse RRCI foi extinto automaticamente, sem julgamento de mérito. Portanto, o que temos aqui é uma hipótese de não decisão. Não há decisão quanto ao registro de Damiana. Tampouco quanto ponto axial da controvérsia tratada nesse mandado de segurança, se Damiana foi ou não escolhida em convenção. Essa dúvida nunca foi esclarecida. Mas não é só. A candidata, diante desse contexto de não julgamento do RRCI, ela interpõe o recurso eleitoral. Esse recurso chega ao Tribunal Regional Eleitoral e, conhecido o resultado das urnas, com mais de 700 votos, mas não eleita, a candidata deliberadamente desiste do registro e do recurso eleitoral. Contra reiterados precedentes da Corte, no sentido de que a parte não pode desistir do seu recurso quando já realizado o pleito, se desse ato advir alteração do quociente eleitoral por se tratar de apuração da vontade popular, o que se insere como matéria de ordem pública. O direito é indisponível nessas situações. É um precedente da ministra Luciana, são reiterados precedentes do ministro Benedito Gonçalves, mais recente. Nesse contexto, o novo ingressa com um agravo interno contra a decisão que homologou a desistência. E a eminente relatora, a autoridade aqui apontada como coautora, foi extremamente cuidadosa no exame da matéria. Diligências para
aferir as condições, principalmente das atas, e ponderou não ter ocorrido o julgamento do mérito do RRCI até a data da eleição. Não houve julgamento de mérito e que a candidata não incidiria em óbices a sua candidatura. E, diante de todas essas singularidades, tomou uma decisão que privilegia o voto do eleitor, o princípio do máximo aproveitamento dos votos, com citação de ADI julgadas pelo Supremo, as resoluções do Tribunal e dispositivos legais da Lei Eleitoral e do Código Eleitoral. Nas informações prestadas diretamente nessa corte, no presente MS, a eminente desembargadora aponta as peculiaridades desse caso, a complexidade no julgamento, e diz, diante de erro de procedimento ao extinguir o registro, o RRCI, sem julgamento de mérito, sobretudo, e esse ponto é importante, diante da existência de ata documental registrada em cartório, consagrando a aprovação da candidata em convenção. Diz mais, o meio adequado para esclarecer eventual divergência no posicionamento entre instâncias do partido seria o procedimento de registro de candidatura e não o mandado de segurança impetrado na origem, pois se trata de matéria que exige dilação probatória. E, por fim, diz a desembargadora, o Estatuto da Agremiação define que o Diretório Municipal é o responsável, é o competente pela indicação dos candidatos ao pleito municipal. E vejam, Vossas Excelências, contra esse ato aqui, apontado como coator, o impetrante ingressa com recurso na origem, com pedido de efeito suspensivo e de reforma da decisão para que se restabeleça a sentença que julgou prejudicado o registro de candidatura de Damiana. Portanto, a questão está aberta, totalmente aberta, com recurso interposto, aguardando o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. Sobre esse relevante tema, o colegiado do regional ainda não se pronunciou. Me parece, salvo o melhor juízo, que o MS aqui é utilizado como substituto de recurso cabível e interposto, nos termos da súmula 22, e que contraria a regra da competência. Nos termos do artigo 26 da LOMAN, da súmula 34 do TSE, da súmula 624 do STF e da súmula 41 do STJ, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. Ora, se o impetrante entende que essa decisão é um ato teratológico, caberia o endereçamento do mandado de segurança ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos das supracitadas súmulas. O endereçamento para cá, para o Tribunal Superior Eleitoral, nos parece manifestamente equivocado. E eu tenho só mais 30 segundos. O recorrente alega que o partido teria uma atuação contraditória. Na primeira manifestação da direção municipal do Partido Novo, naquele MS originário, o partido disse que não se opõe a qualquer óbice à pretensão manifestada nessa impetração, pois a candidata fora escolhida em convenção municipal do Partido Novo. O Partido Novo, pelo seu diretório municipal, nunca negou que a candidata teria sido escolhida em convenção. E aí o ponto, se há divergência entre instâncias partidárias, repito, não houve decisão quanto ao ponto no MS originário e tampouco no registro individual de candidatura. O caso é de não julgamento do registro individual de candidatura. Portanto, encerrando, agradecendo a atenção da Corte presidida por Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, o pedido de não conhecimento do mandado de segurança e, caso conhecido, pela denegação da ordem. Agradeço a sua atenção. Agradeço a Vossa Senhoria. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Floriano de Azevedo Marques.
Excelentíssima senhora ministra-presidente, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministra corregedora Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro André Ramos Tavares, senhor vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, senhor secretário, saúdo também os doutores Carlos Eduardo Frazão e Daniane Mandia Furtado, que bem sustentaram na tribuna. Eu distribuí o voto, vou tentar ser mais conciso possível, inclusive porque na decisão que anteriormente foi por mim proferida, concedendo a ordem liminar para suspender os efeitos do ato coator, eu aprofundei as questões fáticas e jurídicas objeto da impetração. E, considerando os termos do agravo interno, as informações prestadas pela autoridade impetrada e o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, eu adentro aqui nas duas questões centrais que precisam ser deslindadas. A primeira, como foi bastante debatido na tribuna, diz respeito ao cabimento do mandado de segurança e a incidência ou não da súmula 34 do TSE. É importante deixar claro que, nos termos da jurisprudência simulada desta Corte Superior, a regra é, por óbvio, o não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial irrecorrível, súmula 22 TSE, tampouco contra ato de membro do TRE, súmula 34. No entanto, o caso concreto, ao meu ver, é dotado de peculiaridades fáticas e jurídicas que levam ao cabimento do presente mandado de segurança, uma vez que a sequência de decisões, ultimando com aquela que perfaz o ato coator, criou uma situação de manifesta ilegalidade e teratologia. Portanto, o presente mandado de segurança tem seu cabimento enquadrado nas raras exceções admitidas tanto na súmula 22 como na súmula 34 deste TSE, uma vez que o ato impugnado, caracterizada a teratologia ou a manifesta ilegalidade, permite esse recurso extremo e, nesse sentido, eu trago aqui, em apoio ao meu entendimento, a jurisprudência baseada num acordo da lavra da ministra Carmen Lúcia e um outro da relatoria da ministra Rosa Weber. Ressalto que a súmula 34 do Tribunal Superior Eleitoral também é afastada pelo fato de o impetrante não ter à disposição instrumento recursal com efeito suspensivo apto a suspender os efeitos da decisão objeto deste mandamus. A sua condição jurídica no MS 0600-331 é de assistência simples, encontrando o processo no estado em que está, nos termos do artigo 119, parágrafo único do CPC. Desta maneira, não foi capaz de participar efetivamente do processo que poderia levar ao prejuízo à sua diplomação e posse como vereador do município de Araruama. De fato, a inusitada decisão da Corte Regional, objeto do presente mandamus, ao determinar a atribuição dos 709 votos conferidos à candidata Damiana Signeia, à legenda partidária, bem como o consequente recálculo do quociente partidário, causa prejuízo direto à defesa jurídica do impetrante, sem que exista mecanismo recursal apto, dotado de efeito suspensivo, que permitisse a tutela jurisdicional a tempo e nas condições de defesa dos seus direitos. Por tais razões, entendo não aplicável aqui a súmula 34 do TSE, sendo cabível o presente mandado de segurança. Com relação à admissão de terceiros interessados, eu, nesse ponto, ratifico quanto decidido pela excelentíssima ministra-presidente ao deferir o ingresso do Diretório Municipal do Partido Novo de Araruama e de Wagner Domingos de Macedo na qualidade de terceiros interessados. Para a sequência, adentro na questão do mérito do presente mandado de segurança. Conforme relatado, Diego Fernandes da Silva, candidato pelos republicanos a vereador de Araruama,
impetrou o presente mandado de segurança contra a decisão da desembargadora eleitoral Cátia Valverde Junqueira, do TRE do Rio de Janeiro, na qual, por decisão individual, recebeu como embargos o agravo regimental interposto pelo Diretório Municipal do Novo de Araruama e por Wagner Domingos de Macedo nos autos do processo 0600-331. Nos referidos embargos, a autoridade impetrada, para sanar a omissão, admite os embargantes como terceiros prejudicados, mesmo após a anterior homologação da desistência da candidata a vereador Damiana, determinando que os 709 votos por ela recebidos fossem computados à legenda interveniente e considerados na definição do coeficiente partidário. A evolução fático-jurídica descrita na inicial, a partir do desenvolvimento daquele primeiro mandado de segurança 0600-194, perante o juiz eleitoral da 92ª Zona Eleitoral de Araruama, concernente à candidatura de vereador de Damiana Sidneia de Oliveira Vieira, levou a um resultado manifestamente ilegal, qual seja o aproveitamento ao partido político dos votos de uma candidatura inexistente. E aqui eu abro um parênteses, porque foi muito bem sustentado na tribuna pelo advogado que representa o senhor Wagner Domingos de Macedo, do Partido Novo, que a controvérsia sobre a duplicidade ou a contradição de atas não se deslindou na sua plenitude. Mas a situação que ocorre ao não se caracterizar a suposta prevalência da ata do Diretório Municipal e, em função do quanto alegado pelo partido, em função da outra ata, da qual não constava a candidata, não permite, na ausência de qualquer decisão da Justiça Eleitoral, considerar a candidatura dela como existente, porquanto a premissa dessa existência, que é a lista válida de candidatas constando o nome dela, não ficou absolutamente caracterizada. Tal situação não é de forma alguma referendada pela legislação eleitoral e configura teratologia jurídica, conforme passo a expor. A candidata Damiana ajuizou o mandado de segurança, alegando o direito líquido certo a ser candidata a vereador pelo Partido Novo. Após devidas alegações de falsidade na ata da convenção partidária e ao histórico criminal da candidata, matérias que são estranhas ao presente mandado de segurança e não conhecíveis por essa instância superior, a sentença de primeira instância reconheceu a inexistência de direito líquido e certo da candidata Damiana ao registro da candidatura. E aqui não vem ao caso de dizer se houve ou não prova cabal sobre a existência ou inexistência da candidatura, mas ao denegar aquele mandado de segurança, a Justiça Eleitoral patenteou que aquela candidatura não era existente juridicamente à luz da Justiça Eleitoral. A referida decisão foi confirmada pelo TRE do Rio de Janeiro, quando o plenário decidiu pelo não cabimento daquele mandamus, assim como pela ausência de direito líquido e certo da impetrante. Em paralelo, nos autos do processo 0600-331, estava em tramitação o requerimento de registro individual de candidatura, o RRCI, de Damiana Sidneia de Oliveira, o qual somente foi processado por força de ordem liminar concedida nos autos daquele mandado de segurança 0600-194, uma vez que não foi observado o procedimento previsto no artigo 11, caput, parágrafo 4º da Lei 9504. Obviamente, o referido requerimento de registro individual de candidatura tinha sua sorte vinculada ao sucesso do mandado de segurança, ante a vedação de candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro. E as fundadas dúvidas sobre a obtenção da legenda por Damiana, uma vez que o próprio Diretório Nacional do Partido Novo sustentava a falsidade da ata de convenção que, na alegação da candidata, supedanearia a sua inscrição regular como candidata. Com a decisão que denegou aquele mandado de segurança originário, o juiz eleitoral, com acerto, julgou prejudicado o requerimento individual de registro da candidatura de Damiana, porquanto, repito, aquele requerimento individual só prosseguia em função de uma ordem judicial exarada no mandado de segurança que, àquele tempo, se extinguira.
A partir de tal contexto, o quadro fático-jurídico concernente à candidata Damiana era de uma candidatura não registrada, pois ela não demonstrou sua aprovação em convenção partidária, na medida em que os documentos que, segundo ela, demonstrariam essa aprovação na convenção partidária não foram considerados suficientes para tal demonstração. E, por isso, não teve o requerimento de registro individual de candidatura processado, conforme decidido naquele mandado de segurança. Inclusive, como bem decidido pelo juiz eleitoral e pela decisão monocrática que negou o provimento ao recurso eleitoral da candidata, estava preclusa a oportunidade de apresentação de novos registros de candidatura em razão do transcurso dos prazos previstos na legislação. Uma vez realizada tal contextualização, chega-se então à teratologia jurídica que dá base ao presente mandado de segurança, concretizado na decisão monocrática do TRE do Rio de Janeiro, quando recebe, como embargos de declaração, o agravo regimental interposto pelo Partido Novo Municipal contra a decisão que mantivera prejudicado o requerimento de registro de candidatura individual da candidata Damiana. Dessa decisão, objeto do presente mandado de segurança, a relatora determina que o seguinte: desta forma, deve ser ajustado o desfecho decisório, de forma que os votos dados à candidata Damiana, que, insisto, a essa altura, pelas decisões judiciais e pela ausência de incontroverso registro da candidatura, era uma candidata não existente, volto ao texto, sejam computados em favor da legenda partidária, pois, de acordo com a interpretação conforme da Constituição, artigo 16A, parágrafo único da Lei 9504, os votos atribuídos a candidatos devem ser contados para o partido político. Referida decisão cria uma situação não admitida na legislação eleitoral, que é o aproveitamento de votos pelo partido de uma candidatura juridicamente inexistente. Pois bem, é fácil observar que, pelos próprios dispositivos mencionados na decisão impugnada, o único enquadramento jurídico para o caso em tela é o previsto no artigo 175, parágrafo 3º do Código Eleitoral, pois se trata, repito, de uma candidatura desprovida de registro, não registrada e, portanto, inexistente. A invocação do parágrafo 4º do dispositivo, ao meu ver, não pode ser aplicada, pois o caso não é de registro de candidatura indeferido, mas sim de ausência de requerimento válido de candidatura. Repise-se, a candidata Damiana não estava sub júdice por alguma causa de inelegibilidade, mas porque, segundo alegava o partido, não fora escolhida em convenção partidária. Assim, não fosse a ordem liminar concedida, o ato coator, o registro de candidatura individual apresentado nem sequer seria processado. Nesse sentido, não é viável juridicamente equiparar o RRCI prejudicado, isto é, nem sequer processado, à situação do candidato que concorre com seu registro sub júdice. Entretanto, no presente caso, estão sob análise votos conferidos, e repito, a uma candidatura inexistente, o que não admite outro enquadramento que não o citado artigo 173, parágrafo 3º do Código Eleitoral, que resulta na nulidade destes votos para todos os efeitos. Observa-se que a decisão está incorrendo em contradição neste ponto. Entre as situações jurídicas envolvendo o registro de candidatura sub júdice, a mais grave é a do candidato que concorre com candidatura indeferida no dia da eleição, pois, neste caso, o Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação do artigo 16A no sentido que os votos não são computados ao partido. Pois bem, e aqui eu cito o trecho da decisão na DPF 223. Pois bem, no presente caso, temos uma situação em que o vício é ainda mais grave, pois não se trata de hipótese em que a candidatura concorreu com o registro indeferido no dia da eleição, mas uma situação ainda mais grave, o caso de uma candidata que concorre sem registro válido. Ou seja, a interpretação adotada no caso dos autos, equiparando a situação da candidata Damiana a um caso de registro não apreciado pela Justiça Eleitoral, ao meu ver, é contraditória e cria uma situação jurídica teratológica. Por conseguinte, o presente mandado de segurança tem seu cabimento enquadrado, como dito, nas raras exceções admitidas na súmula 22 e 34. Por fim, ressalto que as argumentações de terceiros interessados,
veiculadas no agravo interno, concernentes a eventual erro in judicando do juízo eleitoral da 92ª Zona Eleitoral, ao extinguir, sem julgamento do mérito, o requerimento de registro da candidatura da pretensa candidatura de Damiana, constitui matéria estranha ao presente feito. De fato, a denegação do mandado de segurança 0600-194 pelo juiz eleitoral implicou a inexistência da candidatura de Damiana Sidneia, sendo objeto do presente mândamos estritamente a manifesta ilegalidade da decisão do TRE Rio de Janeiro, que reconheceu a possibilidade de tal situação jurídico-eleitoral permitir a reversão dos votos atribuídas a Damiana à agremiação partidária. Não se discute aqui, portanto, nenhuma questão fática concernente à aprovação e à inscrição da candidata Damiana. Por tais razões, no mérito, é de rigor a concessão da segurança, julgando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. É como voto, senhora presidente. Deus a Vossa Excelência, e que então concede a segurança e julga prejudicado o agravo. Passo a palavra ao eminente ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, meus cumprimentos. Aproveito para cumprimentar também o excelentíssimo senhor ministro vice-presidente, ministro Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, senhora corregedora-geral eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, senhor procurador-geral eleitoral adjunto, doutor Alexandre Bravo Barbosa. Cumprimento todos que nos acompanham nesta manhã, em especial os advogados das partes interessados neste caso, em especial os que fizeram bom uso da tribuna hoje, o Dr. Carlos Frazão, o Dr. Daniane Furtado, cumprimento ainda o Dr. Renato Ribeiro, Dr. Admar, aqui presentes. Senhora presidente, eu cumprimento aqui inicialmente o voto do ministro relator e, inicialmente, eu gostaria de assentar que eu, verificando este mandado de segurança, em especial, eu procurei me atentar também ao momento do cabimento desse mandado de segurança. Ele foi impetrado no dia 8 de dezembro de 2024, à 00h14, contra uma decisão monocrática proferida pela desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, como já referido, no âmbito do requerimento de registro de candidatura individual. Constatei ainda que o impetrante, no dia 7/12, no dia 7 de dezembro, um dia antes, portanto, às 10h52, 10 horas da noite, às 22h52, portanto, pouquinho mais de uma hora, antes da interposição do mandado de segurança que estamos aqui a apreciar, o impetrante pleiteou a sua habilitação nos autos do requerimento de registro e, na oportunidade, ainda interpôs o agravo regimental contra essa mesma decisão do tribunal, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio, contra a decisão que estamos aqui a debater e, ademais, com pedido de efeito suspensivo neste agravo regimental. A desembargadora relatora, contudo, no ato seguinte, suspendeu a tramitação daquele processo em razão da liminar deferida pelo ministro relator neste mandado de segurança. A súmula 22 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que não cabe mandado de segurança contra a decisão recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais, como já mencionado aqui. Desse modo, a teratologia ou mesmo a manifesta ilegalidade do ato judicial permite, sim, o seu questionamento pela via do mandado de segurança, e isso mesmo diante da recorribilidade do pronunciamento sobre o qual se impetraria ou se impetra mandado de segurança. Portanto, é permitido mesmo diante da recorribilidade. A impetração, nesse contexto específico, ela estará sempre exercendo a função de substituto recursal, excepcionalmente justificável diante, insisto, da teratologia ou da manifesta ilegalidade do ato praticado. Mas há uma segunda etapa. Existe uma segunda etapa. Mesmo diante da possibilidade de impetração do mandado de segurança, que eu acabei de mencionar, contra a decisão judicial recorrível, mesmo assim,
é necessário respeitar o juiz natural e a competência, que nesse caso é inclusive uma competência constitucional, para o julgamento da ação mandamental, que está, neste caso em específico, está em curso no Rio de Janeiro, sem qualquer negativa de jurisdição, sem qualquer particularidade na origem que estivesse a justificar, seja uma mudança do juiz natural, seja uma supressão de instância. Faço este registro em razão do entendimento, inclusive, deste próprio tribunal, baseado na Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 21, inciso 6 da Lei Orgânica, que estabelece que compete privativa e originariamente ao respectivo tribunal regional julgar os mandados de segurança contra seus atos, dos seus respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas ou sessões. E aqui faço referência a um recente julgamento desta Corte, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. É em decorrência desse raciocínio que nossa súmula 34 dispõe que não compete ao TSE processar e julgar mandado de segurança contra ato de membro do TRE. Súmula essa, senhor presidente, pedindo todas as vênias ao ministro relator, eu entendo que incide plenamente neste caso. Nesses termos, portanto, a teratologia ou a manifesta ilegalidade do ato judicial recorrível permite a impetração substitutiva do recurso próprio, contudo, não permite a alteração da competência para julgamento do mandado de segurança, são coisas distintas. No caso dos autos, a ação mandamental deveria ter sido impetrada perante o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e não diretamente neste tribunal, em violação de competência com supressão de instância. E este caso é um caso extremamente relevante para nós, independente do resultado, porque estaremos aqui a fixar o entendimento deste tribunal sobre essas circunstâncias, essa hipótese específica de competência para fins de mandado de segurança. Dessa maneira, senhora presidente, pedindo todas as vênias ao ministro relator, eu estou divergindo para declinar da competência para o julgamento do presente mandado de segurança para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, diverge e assenta, nos termos da legislação vigente, a incompetência deste Tribunal Superior Eleitoral para conhecer e declina o mandado de segurança para o órgão competente, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Como voto, o eminente ministro, vice-presidente Nunes Marques. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. Senhora presidente, eu vou pedir licença, Vossa Excelência, a todos para pedir vista. Eu fiquei um pouco em dúvida quanto à teratologia. Isso me faz refletir do cabimento, não só em sede de mandado de segurança, quanto recebendo, talvez, como uma tutela antecedente, mas desde que haja uma justificativa para que se inaugure a jurisdição. Então, diante disso, eu vou pedir vista. Eu indago dos senhores ministros, se alguém antecipa ou aguardam a vista. E agradeço ao ministro Nunes Marques. Acho que este é um tema de reiteração da nossa jurisprudência nos termos da legislação, que é muito forte no sentido de que competência não tem quem quer, tem quem pode nos termos que a Constituição e a lei estabelece, com a ressalva que foi enfatizada pelo eminente ministro relator. Mas é uma matéria muito grave, portanto, eu proclamo o resultado provisório que, após o voto do eminente ministro relator, que concedia a segurança, julgando prejudicado o agravo interno interposto, e do voto divergente do eminente ministro Ramos Tavares, que não conhecia e declinava o mandado de segurança para o órgão jurisdicional competente, pediu vista o eminente ministro Nunes Marques. Aguardam os demais. Agradeço aos senhores advogados, a quem cumprimento, especialmente os que assomaram à tribuna. Apregou para julgamento a lista desta pauta, que foi afixada no quadro ao lado da entrada do plenário, com os processos previamente divulgados na internet. Relatoria do eminente ministro André Mendonça. Há 5 processos que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. E nos 5 casos, o eminente ministro relator nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator.
Indago dos senhores ministros se há alguma urgência posta em mesa. Não havendo nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos ministros, eu agradeço a presença de todos, desejo um excelente dia. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigada. O Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.